Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um programa Carreira Substantivo Feminino, um bate-papo que a gente tem aqui com mulheres incríveis que você pode acompanhar por vídeo, por áudio, como você quiser. Bom, eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e junto com a Mega Brasil a gente tem esse projeto maravilhoso que dá voz a muitas mulheres e faz a gente suscitar aqui várias discussões muito comuns na vida das mulheres. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Antes de começar, eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando um pouco grisalhos. Eu tô com uma blusa sem mangas preta e tô com um brinco muito colorido, ainda remetendo ao carnaval, porque eu amo o carnaval. Bom, vou começar aqui apresentando a nossa convidada, que é mais do que especial. Eu tenho muita sorte de fazer esse programa, viu, gente? São muitas mulheres incríveis. Ela é contadora de histórias, é criadora de projetos, de textos, de imagens e ecossistemas. Ela é mineira, publicitária, designer de interação, atuou em agência, trabalhou para grandes clientes, é estudante do Cultivating Emotional Balance, olha que chique, especialista em liderança para transição, design para sustentabilidade e comunicação não violenta. Ela é mãe de um menino de 3 anos, mora aqui em São Paulo desde 2009. Também é diretora criativa e cofundadora da Contente. E a Contente é um veículo muito querido por nós. Acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui também são seguidoras da Contente. É um veículo que produz conteúdo autoral, investigativo, de comunidade e que faz a gente refletir muito. Com vocês, Luísa Ball! Obrigada. Lu, muito obrigada por aceitar nosso convite. Quero que antes de começar, você faça a sua audiodescrição e aí a gente já começa o nosso papo. Boa, muito prazer a todo mundo que nos escuta ou nos vê. Eu sou uma mulher branca, com cabelo comprido, tenho cabelo claro, também estou com um colar meio carnavalesco, que o meu filho ama roubar de mim, que é cheio de miçanguinhas coloridas e tem um ursinho. E estou com uma blusa verde, tomara que caia. Muito bom. Lu, muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra mesmo ter você aqui. E eu queria começar falando um pouco mesmo da sua formação e da sua trajetória profissional. Você começou com publicidade, foi se especializando em temas como sustentabilidade, comunicação não violenta, liderança e tem a Contente. Então, me conta dessa trajetória até chegar na Contente, como que foi esse caminho? Ai, que legal. Acho que o começo, assim, de tudo é uma criança muito imaginativa e muito sonhadora, assim. Eu sempre amei o mundo das ideias. É, eu era aquela prima que inventava as brincadeiras, gostava de dar ordem na meninada, assim, sabe? E sempre sonhava muito, assim, com outros mundos. Então eu desenhava que eu morava em Nova York, eu sempre tive muitas ambições de viver experiências diferentes desde muito menina. E quando chegou a hora de escolher um caminho, né, ainda não existia a economia criativa. Então, naquele momento, era um pouco assim: ou você vai fazer artes plásticas, né, ou publicidade, porque era tido como a profissão assim dos criativos, né? Então, foi assim que eu caí nesse curso. Sempre gostei de comunicação, me gostei muito da faculdade em si, assim, eu nunca fui uma aluna nota 10 na escola, sempre muito distraída, assim, mundo da lua total, mas na faculdade foi um momento que eu me dediquei bastante, assim, encontrei minha turma,
Parei de me sentir assim um pouco diferente, que era o que eu me sentia na escola, assim, meio um peixe fora d'água. E na faculdade me encontrei, né? Pude começar a expressar o que eu gostava, criativamente, então foi muito positivo. E comecei a trabalhar em agências de comunicação em Belo Horizonte como redatora publicitária. Sempre gostei de escrever, é, fiz trabalhos muito legais, tive chefes maravilhosos. E foi isso mais ou menos em 2006, acho, que eu comecei a me apaixonar mais por internet. Eu começava, a agência que eu estava trabalhando começou a ter demanda de construção de alguns sites, e quando eu via o que eles estavam fazendo, eu percebia que estava faltando uma organização da informação. Não estava ficando muito claro. E eu era redatora, assim, mas comecei a redesenhar os sites no PowerPoint, assim, para ficar mais clara a coisa. E um dia uma profissional que trabalhava nessa agência falou: Isso aí que você está fazendo é uma profissão, chama arquitetura de informação, que é o UX, né, hoje, assim, a User Experience. Falei, o quê? Tem uma profissão disso, assim, era tudo muito novo. E eu vi que seria um caminho que seria muito legal para mim. Então, fiz minha primeira transição de carreira foi de redação para arquitetura de informação. Foi quando eu decidi também estudar o tema, juntei esse estudo com uma passagem fora do Brasil, em Barcelona. Então, eu tinha muito sonho, assim, de morar fora por um período. E lá estudei arquitetura de informação, gostei muito. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei direto para São Paulo. Eu sempre quis morar em São Paulo e ter um namorado paulista naquele momento facilitou um pouco o processo, um pouco para desespero da minha mãe. Mãe, eu vou voltar, mas é para São Paulo, mais perto que Barcelona. E assim foi. E aí, chegando aqui em São Paulo, comecei a trabalhar como arquiteta de informação em agências de publicidade também. Aí tem toda essa passagem pela publicidade, acho que tem várias anedotas e coisas interessantes, assim, para a gente trocar um pouco depois, assim, porque para mim era muito difícil me adaptar ao esquema da publicidade, dos horários, da desorganização. Então, assim, para mim foi complexa essa adaptação. E no paralelo, eu sempre tive projetos pessoais, criativos, assim. Então, quando eu comecei a me interessar por internet, eu criei um blog. Esse blog se chamava Favoritos. Então, era um blog que eu falava das coisas que eu achava mais incríveis na internet. Então, eu estava sempre muito ativa, experimentando novas redes, experimentando canais, conhecendo pessoas. Então, quando eu me mudei para São Paulo, as únicas pessoas que eu conhecia eram as pessoas que eu conhecia por internet. Inclusive, Dani, minha sócia há mais de 15 anos, eu conhecia assim, pelos nossos blogs. Então foi uma coisa muito legal, assim, chegar numa cidade que eu não tinha nenhum contato, nenhum familiar, nada, nada, a não ser esse ex-namorado, já com amigos. Uhum. E aí, quando conheci Dani, a gente viu que tinha muita coisa em comum, muita vontade de criar coisas juntas. E aí a gente começou a conversar sobre ter algum projeto paralelo e tal, e as duas muito certinhas, já fizeram CNPJ, a empresa e tudo, né? E assim começa a Contente, que primeiro foi um plano B, então a gente tocava junto com as nossas profissões, eu publicitária, ela jornalista, até que a coisa tomou um corpo maior e passou a ser o nosso plano A, e é até hoje.
Ai, é muito interessante ver esse caminho, né? Como essa curiosidade também que você conta que sempre teve, que foi te levando para até criar um novo negócio, né? Então, quero até partir para esse lado. A plataforma Content, ela é uma plataforma muito propositiva, né? Ela tem uma identidade muito forte, tem um volume muito grande de publicações, faz a gente refletir, mas não só isso, né? Ela é um negócio, né? Como que vocês conseguiram chegar nesse modelo que para quem vê de fora é assim inspirador, mas a gente sabe que é um negócio, mas é um negócio que inspira. Então, como que vocês chegaram nesse modelo de negócio e virou Plano A? A Content ela tem uma longa jornada que começa antes da própria Content.vc, que é o veículo, né? O primeiro projeto da Content foi o Insta Mission, que era um projeto de missões fotográficas no Instagram. Participei muito. Ai, que legal, que bom saber. Eu adoro quando eu encontro quem tá com a gente há tanto tempo. Eu sou dessa época, bem. Adoro. É um projeto de 2010, né? Então, a gente aqui, 2025, tem muita história. Então, esse projeto, ele nasce mais ou menos como quase tudo na Content nasce, que é fruto de uma paixão. A gente costuma fazer nascer as ideias antes de fazer nascer um modelo de negócios. É tudo pouco ortodoxo aqui, digamos assim. A gente é, é muito regida pela intuição, é muito regida pelos desejos e por essa ideia de realmente criar o trabalho que a gente quer, que foi até né, um projeto, uma comunidade que a gente fez, porque a gente acredita muito nisso, assim, que no âmbito da indústria criativa existe esse espaço, né, de você desenhar algo que funcione, tanto para você quanto para a audiência, para o público e comercialmente falando. Então, assim, a gente cria as ideias a partir de um investimento próprio que a gente acredita que precisa existir no mundo. Então, o Instamission foi um desejo muito forte. A gente acreditava plenamente que era o momento de fazer um projeto como aquele. Fizemos, sem ter a menor ideia como aquilo ia gerar retorno ou se ia. Uhum. Então, no caso do Instamission, por exemplo, a gente fez mais ou menos uns 6 meses desse projeto, sem nenhuma marca, nada. Vale ressaltar que na época que a gente criou esse projeto de missões fotográficas no Instagram, não existiam blogueiras, Uhum. não existiam projetos, não existiam arrobas sem ser com seu nome. Uhum. Nada disso existia. Então era muito inovador na época, muito. Então a gente ganhou muita mídia, a gente saiu no Jornal Nacional, a gente saiu em capa de todos os veículos. Então foi aquela felicidade de fazer a coisa certa na hora certa. E aí começaram as marcas a nos procurarem. E a gente costuma dizer que quem inventou o negócio foram as agências. Porque um dia a gente recebeu uma ligação, a primeira marca que nos procurou foi a LG, falou: quanto custa para patrocinar uma missão no InstaMission? Tinha a menor ideia. Eu pedi Vocês, para, não sei. estou aqui meio ocupada, deixa eu te retornar. E pensamos depois num valor, falamos, aí eles aceitaram muito rápido, a gente ficou assim, poxa, foi barato. E assim começou esse modelo, né? Missões patrocinadas. Esse projeto, InstaMission, ele foi patrocinado por mais de 200 marcas. Então, assim, foi a primeira forma, e isso a gente fala com bastante segurança, que foi a primeira forma de se anunciar no Instagram. Não existia outra, não existia publicidade, não existia anúncio, não existia blogueiro, não existia nada. Então, assim, cite uma marca que muito provavelmente ela patrocinou não só uma, como várias missões no InstaMission. Então a gente tem esse histórico assim empreendedor de projetos muito forte com o InstaMission.
Só que a vida caminha, né? Os desejos mudam, a gente se amadurece, né? Tanto na carreira quanto como pessoa, e a gente começou a ter outras ambições criativas. E aí chegou meio um momento de, nossa, será que a gente vai conseguir criar outra coisa tão forte quanto o Instamission? A gente tinha um pouco aquele receio de ter um hit só, sabe? Ser uma banda de Uhum. sucesso só. Foi um período super complexo, assim, quando tem uma entre-safra, assim, de projetos, não costuma ser muito fácil, mas, de novo, a gente seguiu o nosso desejo, nossa intuição, nossa observação de mundo, e aí, sim, criamos, em 2019, o veículo @contente.vc, que também nasce sem modelo de negócio, não tinha um produto definido, mas ele nasce com esse desejo muito forte de abordar um tema que a gente considerava muito urgente, muito necessário, que era a internet que a gente quer, né? Então a gente começa falando do impacto do digital nas nossas vidas em 2019, em 2020 estoura a pandemia. E que muda a vida da gente para sempre, né? E que catapulta todo mundo para dentro da internet como nunca antes. Né? Assim, a gente conversava sobre o tema detox digital, como usar a internet com mais consciência desde 2017. Só que naquela época era meio um papo de maluco, assim, porque as pessoas não necessariamente estavam vivendo tão intensamente o digital quanto os criadores de conteúdo, que Sim, era o nosso caso, né? sim. Só que a partir de 2020, qualquer pessoa que passou a fazer home office pôde experimentar na pele essa vivência da internet, né? 24/7 e essas dores, assim. Então, a gente, com esse tema muito quente, surge uma primeira marca patrocinadora de um projeto mais longo com a gente, que foi a Vivo. Então, a gente, de novo, assim, começa a entender, a partir do desejo externo, comercial, o que a gente pode oferecer como negócio. No nosso caso, costuma dar certo porque é quase como assim, a gente faz esse investimento inicial para criar o desejo e para mostrar a nossa capacidade. A partir disso, a gente acredita que construa e eles virão, né? Então a gente tem muita confiança nesse sentido, mas nem sempre é fácil. Essa construção desse modelo de negócio é uma constante e ela vai mudando e evoluindo junto com a empresa e junto com o que a gente quer tocar profissionalmente, com o que a gente quer estudar, com o que a gente quer explorar. Então, antes de tudo, assim, somos apaixonadas por criação e, e vamos tentando sempre criar formatos que possam servir, número um, as pessoas, e aí, se for, né, produtivo para todo mundo, fizer sentido, aí também a gente se une com marcas e instituições. Muito inspirador. A gente vai fazer um intervalinho agora e volta já já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios?
quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Estamos de volta com esse papo muito gostoso com a Luísa. Lu, você estava falando, né, toda essa caminhada aí com a Contente, como que ela surgiu. E assim, o fato é, nada foi nem será como antes, né, quanto o impacto da pandemia. Isso mudou e vai mudar a vida da gente para sempre. E é o que você falou, a partir daquele momento a gente estava 24 horas por dia na internet. A gente não sabia ainda nem trabalhar em casa direito, né? Muitas empresas ainda nem tinham, não tinham home office, o home office veio na necessidade, na força do ódio daquele momento. E de lá para cá, né, principalmente de lá para cá, a gente percebe que assim, estar online o tempo todo, estar na internet, saudades de quando a gente entrava na internet, né? A gente discava, entrava e saía. Mas agora, assim, que a gente está o tempo inteiro na internet, isso gera muita ansiedade. E aí, quando você fala, né, da internet que a gente quer, detox digital, equilíbrio e tudo mais, como que você vê qual a percepção de vocês e de você especificamente desse momento, desse boom, estava todo mundo na internet, e hoje? Imagino que mais ansiosos, mais problemáticos. E como que você vê esse mercado? E assim, é um negócio igual, como você estava falando, né? Lá no começo nem existia coisa de publicidade e tal, e hoje só se fala nisso, né? Qual que é a sua percepção desse período, principalmente, né, de início de pandemia para cá? Eu vou tentar ampliar um pouco a escala do tempo para a gente conseguir, que eu sinto que se a gente conseguir ver um plano mais alto, isso dá um pouco mais de tranquilidade para o nosso coração. Tem uma frase que diz que quando a gente inventa o navio, a gente também inventa o naufrágio. Então, que as grandes invenções, elas vêm com a sombra, né, junto. A gente não sabe o que pode acontecer a partir de algo novo. Então, assim, a Contente, por exemplo, ela começa num momento de internet que a internet era, assim, a coisa mais legal que existia. Era o que unia as pessoas, que valorizava os talentos, né? Assim, a gente começou a conhecer os criadores, bonito, muito empolgante. As redes sociais eram tidas como, né, empresas muito benéficas ao mundo, né? O Vale do Silício era um lugar de pessoas criativas e os heróis da época, né? E aí a gente começa a ver o naufrágio, né? A gente começa a sentir todas as dores da arquitetura, né, dessas redes nas nossas vidas. Aí a gente começa a sentir o impacto na democracia, a gente começa a sentir o impacto na cultura e a gente começa a ficar muito assustado. E assim, estamos num momento ápice, né, de olhar para as redes e para a internet com um pavor, com muito temor. Mas aí eu gosto um pouco de ampliar a linha do tempo, porque nós e especificamente aqui nós duas que tivemos a oportunidade de ver um mundo sem internet, com internet, nós somos 100% cobaias de um experimento do tempo que a gente vive. Então, assim, se a gente for pegar qualquer inovação, ou qualquer coisa que existe, então, assim, a indústria do cigarro, a indústria automobilística, então, assim, quando o cigarro ele começa, então, assim, tem propaganda de médicos falando que fumar faz bem.
Você pode fumar a qualquer momento, escritório fechado, hospital, você pode fumar em qualquer lugar. Cinto de segurança também não existe, você não usa. Então tem toda uma. As invenções, elas passam por uma trajetória de inovação, né? Desregulação, ou seja, quando médicos falam fume, é por quê? Porque não tem nenhuma regulação, não tem Uhum. ninguém olhando e falando, vocês estão doidos? Não pode, isso aqui é proibido, dá em multa. Então a gente está muito num momento pré-regulação. E infelizmente foi bem na nossa vez Sim. de viver. Então, a gente está experimentando, né, os malefícios, os danos dessa invenção maravilhosa, mas que pode ser muito nociva. Então, olhando por essa perspectiva, né, a gente tem que pressionar e demandar e esperar que isso seja regulado em muitos aspectos, né? E enquanto isso, nós como cobaias, como que a gente fica? Então, acho que é muito importante buscar consciência sobre o tema, né? Entender que o que está na internet tem uma intenção de modificar algo na sua mente, no seu bolso. Assim, você realmente tem que estar nesse ambiente o mais consciente possível, porque quanto mais você solta e deixa no automático, mais a sua vida pode ser totalmente influenciada, mas do momento que você acorda e não tem nenhum momento que você vai dormir, é um non-stop, assim, né, de influências externas, a sua saúde física, mental, espiritual, seja lá qual âmbito. Então, realmente, assim, é um desafio muito grande, é muito injusto que a gente tenha que pensar estratégias para nos defender dessa ferramenta que a gente é obrigado a usar. Não existe assim, não, eu não, eu vou ficar fora. Eu não quero. Não, sinto muito, não é muito uma opção hoje, né? A não ser em profissões muito específicas, mas é o que temos. Por enquanto, não temos outra alternativa além de ser muito vigilante do nosso tempo e da nossa mente e de também participar ativamente como, né, sociedade civil, cobrando mudanças. Então, a gente teve, por exemplo, a população se unindo para banir o celular nas escolas e a gente conseguiu. Então, eu acho que foi muito legal esse exemplo, assim, de ver o que pode acontecer quando a gente tem consciência dos danos e se reúne para ativamente pedir uma proposta, né? Então, E você percebe que os parceiros hoje de negócio de vocês têm essa mesma preocupação, por isso que vocês estabelecem essas parcerias? Qual que é o critério aí de vocês? a gente expandiu bastante a nossa área de atuação. Então, hoje, o que nós somos é um veículo de sensibilização da sociedade em diversos temas, que extrapola o digital. Então, sim, a gente tem algumas empresas e marcas que nos procuram para fazer projetos específicos sobre esse tema, mas a gente também aborda o direito das mulheres, o bem-estar, a saúde mental, clima, são muitos temas assim em volta disso e somos muito conhecidas principalmente por conseguir pegar temas complexos, traduzir de uma forma simples, mas ainda assim profunda. O nosso objetivo maior é sempre assim mostrar a essência daquilo que está sendo dito e fazer toda a conexão assim da cultura em volta disso. Então, as marcas que nos procuram, elas vêm com um tema que é do universo delas, e esses temas macro, como somos muito diversos, né, uma população muito diversa, é importante buscar colocar todo mundo numa mesma página. Então, até seja lá qual for o tema, vou dar um exemplo aqui, sei lá, ousadia, se é o tema de uma marca. Para você, ousadia pode ser uma coisa, para mim pode ser outra completamente diferente, assim. Então, abordar esses temas
expandir a visão das pessoas sobre isso, é a nossa especialidade. Então, hoje, marcas de inúmeros segmentos nos procuram para a gente trazer essa expertise da comunicação. Eu acho que hoje a Content, até mais do que conhecida pelo tema a internet que a gente quer, é conhecida como essa tradutora de universos, assim. Então, as parcerias acabam vindo desse sentido. Muito bom. A gente vai fazer mais um intervalinho aqui e volta já. Estamos de volta para o último bloco dessa conversa delícia com a Luísa. Lu, falamos bastante de trabalho, dessa internet que a gente quer. Quero trazer agora um pouco mais para o pessoal. Numa entrevista recente, você falou do momento que a sua vida pessoal estava passando por um turbilhão, que você não estava dando conta de vida, né, de dar conta da vida profissional, e isso atravessa cada uma de nós aqui. Você comentou que as empresas deveriam abraçar esses momentos em que a gente precisa desse acolhimento, né? Talvez seja ainda um pouco utópico nessa sociedade que a gente vive hoje, em que as empresas não cuidam, precisa de uma legislação para a empresa cuidar da saúde mental dos seus funcionários e tal. Conta um pouco como que se dá esse equilíbrio aí entre vida profissional e vida pessoal. Você é mãe, então é mãe, é empresária, né? Estuda, tem N projetos, e a gente não dá conta de tudo, né? 100% das pessoas que passam por aqui falam isso. Eu não dou conta. Como que eu faço bem feito? Não faço. Você é desse time também? Claro, imagina. Ah, eu não, já eu faço tudo. Não conheci tal pessoa e desconfiaria muito firmemente se conhecesse. Sim, você trouxe uma palavra, né, que é utopia. E a utopia ela é muito importante na Content, ela tem um papel muito grande no que a gente faz. A internet que a gente quer, que é um convite, né, uma pergunta, qual que é a internet que você quer? Se você não partir de uma utopia, você vai, né, partir do quê? Então, a gente acredita muito que a gente precisa de desenhos, né, imaginativos mais positivos para você buscar ter uma experiência melhor na vida, assim, como um todo. Então, a gente nasce com isso muito forte dentro da gente. E pelo privilégio de empreender, porque tem um milhão de dores também, mas aí a gente fala aqui, né, do privilégio é você, de fato, poder desenhar uma experiência que você acredita ser mais humana. Então, a Content, ela é esse espaço que precisa abraçar os momentos de quem trabalha nela. Não tem plano B, assim, não existe outra forma, porque a gente sabe o que acontece, né? As pessoas se esgotam, as pessoas não conseguem, a gente não é máquina, a gente não é máquina. Então, isso sempre está muito firme, assim, humanidade antes de tudo. É óbvio que somos uma empresa como qualquer outra, no sentido de que a gente precisa fechar as contas, a gente precisa honrar compromissos, então a gente tem isso muito sério, muito mesmo. E uma parceria também com, né, entre nós que trabalhamos aqui, muito firme,
A Brené Brown, ela fala, né, ela faz uma analogia, assim, do casamento, que não é assim, os dois têm que dar 100%. Tem dia que um dá 1% e o outro dá 99%, né? Tem dia que cada um consegue dar 50%, tem dia que eu tô no 20%, a outra dá 80%. Então, é isso, assim, a gente, para, né, honrar tudo, porque isso, a ética, honrar compromissos, tudo isso, assim, número um na Contente, assim, é uma construção muito forte interna, assim como respeitar nossas humanidades. Então, é um caminho difícil, porque você se sente contra a cultura, né? Você se sente uma ativista, assim, desse lugar utópico, que muitas vezes pode ser lido como ingênuo, mas é o que funciona para a gente, assim. E eu tenho muita apreciação, gratidão por a gente ter conseguido criar esse ambiente. E é isso, assim. Então, por exemplo, né, eu e minha sócia, a gente. Cada uma teve seus filhos com uma distância de 4 meses uma da outra, então eles têm praticamente a mesma idade. Mas atravessamos puerpérios e todos os desafios, né, da maternidade no início, e a empresa teve que abraçar isso também. Então, seria um período menos produtivo, então tem que ter muita consciência, assim. Eu estou estudando esse Cultivating Emotional Balance, né, que você mencionou no início, e assim, o que eu faço é tentar cuidar da mente, porque é a mente que vai criar armadilhas para você, mesmo quando o cenário estiver favorável. Então, eu lembro muito assim que durante o meu puerpério eu tinha muito medo de ficar atrasada na carreira, eu tinha muito medo de não estar criando o tanto que eu deveria. Então, eu fiquei muito assombrada por muitas ideias, muitos monstros que assim não tinha o que eu fazer naquele momento, né? Então, cuidar da mente para você conseguir de fato se entregar para a experiência daquele momento, por mais que às vezes, né, se queira fugir, seja difícil. Eu acho que isso é uma coisa fundamental que a gente tenta trazer aqui E, para a Contente. e é interessante, né, que a gente fala muito aqui também, né, sobre a coisa da maternidade, tanto o puerpério quanto a própria gravidez, né? As empresas, no geral, e acho não, tenho certeza que ter uma sócia mulher faz toda a diferença nesse sentido. Entender que, assim, a gravidez também traz para a mulher, assim, é um momento em que o nosso corpo está muito mais preocupado em criar órgãos, dar vida para aquela criança, criar um rinzinho dela. A gente não tá, a nossa cabeça, toda a nossa energia não tá para outra coisa. Ela tá para fazer aquele bebê se desenvolver e quando ele nasce, é isso, tá tudo voltando ainda, não adianta, né? A sociedade querer, e é isso que ela faz, querer que a gente trabalhe como se não tivesse filho e fosse mãe como se não trabalhasse. São coisas que não, essa conta nunca vai fechar. E essa humanidade assim, é uma coisa que faz muita falta, né, no mercado de trabalho, principalmente num mercado que ainda é muito pouco gerido, liderado por mulheres que entendem, né, essas particularidades da nossa vida. E não só isso, não é só para maternidade, tem uma série de outras, é, s- Sim. né, situações da vida da mulher que precisam ser entendidas. E assim, vai ter um momento que a gente está no auge da produtividade, vai ter outro que não. Assim como o preconceito, né, essa coisa do etarismo, e que existe sim. Você passou dos 40 para o mercado de trabalho, você não serve mais para nada. Sendo que é um auge, você já tá ali no auge da sua maturidade, da sua sensibilidade com gestão, com tanta coisa, e o mercado simplesmente descarta a mulher, né? Sim. E os homens são catapultados justamente nessa época. Então, essa humanidade ainda faz muita, muita falta, mas eu acredito, assim como você, que é um caminho, mais do que a internet que a gente quer, é o mundo que a gente quer. A gente quer um mundo mais bacana para as mulheres, né? E você falou de utopias, e eu queria que você terminasse falando qual a importância do sonho, porque você falou que você era uma criança muito sonhadora.
conta qual a importância do sonho e, né, onde você quer chegar. Nossa, tudo começa no sonho, né? Tudo que existe, alguém imaginou, tudo, né? Tô aqui pegando canetas, caderno, caneca. As coisas elas partem desse desejo de criação. Se você pergunta, né, qual a importância do sonho, se a gente olhar para o retrato do mundo hoje, a gente consegue ver o que acontece quando não tem sonho, né? O que acontece quando a gente deixa nas mãos de outras pessoas a experiência de vida que a gente quer ter. Então, o sonho, ele é o começo, ele é a história que você quer viver, ele é seja lá qual coisa você queira viver. Eu sou muito a favor de começar por um sonho muito ousado, grandioso, porque sonho não tem barreira, sonho não tem limite. E o sonho, ele te ajuda a perceber o que está no seu entorno em relação a recursos. Porque a gente tem muito mais recursos do que a gente imagina. A gente, quando pensa em recursos, a gente pensa em dinheiro, né? A gente pensa em status. Mas nós temos comunidades inteiras à nossa volta, a gente tem familiares, a gente tem pessoas, a gente mora num país culturalmente muito rico, a gente tem acesso à informação como nunca antes. Então, o sonho, ele engrandece a vida, ele é capaz de engrandecer qualquer coisa, desde um café da manhã até uma experiência completa de vida, assim. Então, sem sonho é quase como doar sua vida, assim, para o capitalismo, porque de fato você vai passar a seguir desejos que não necessariamente são seus. Mas o que você deseja? O que você quer viver? Que tipo de experiências? Que tipo de relações? Que tipo de trabalho? O sonho, ele possibilita essa ampliação de vivência. Então, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa se dar o tempo para, de fato, imaginar como pode ser melhor. Como pode ser melhor para todo mundo, sabe? Porque se a gente não tem nem um retrato na imaginação, a gente não consegue construir. Quantos conteúdos, filmes, séries, livros sobre distopia, por exemplo, você já assistiu? Quantas formas que o mundo acaba você já teve acesso? Agora, e como é o contrário? Como é que dá certo? Cadê? Cadê esses conteúdos? Cadê esses sonhos? Então, eu penso que é o chamado urgente, assim, da nossa época, é voltar a sonhar, se dar esse tempo para a gente construir uma vida melhor. Bom, estamos chegando no final. Fiquei muito, muito feliz com essa conversa. Já conheço a Lu, já tem um tempinho, a gente tem uma amiga em comum. E que bom que a vida cruza a gente assim, né? Com gente boa. Muito bom, muito bom. Gente, então, Lu, muito obrigada. A gente vai acabando aqui esse episódio. Eu queria agradecer muito tanto a Luísa quanto a você que acompanhou esse papo. E sigam aí, sigam a gente, sigam a Mega Brasil, sigam a Pronto Comunicação, sigam a Contente, a Luísa, e vamos sonhar junto, porque é isso, eu também acredito que uma vida com sonho, ela é muito mais prazerosa e produtiva pra gente, né? Então esse episódio foi muito especial, teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha, e a gente se encontra no próximo episódio com mais uma mulher incrível para a gente bater esse papo e ter muitas reflexões aqui. Até o próximo episódio.